Opa, beleza? Nesse vídeo eu quero te falar pelo menos 3 motivos do porquê talvez o seu produto não seja bom no mercado digital, não esteja vendendo tão bem, né? Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Pedro, eu sou empresário especialista em comunicação e construção de produtos e ofertas para infoprodutores. Eu estou no mercado digital há 5 anos e nesses 5 anos eu vi e vendi e ajudei a vender muitos produtos, alguns que foram um fracasso, outros que foram muito bons, outros que foram constantes. Isso foi suficiente para que os meus clientes conseguissem ali seus bons dígitos de faturamento e conseguissem incrementar, né, os seus negócios de maneira efetiva. Então, assim, sem muita enrolação, indo direto ao ponto, partindo logo para onde é interessante, né? Cara, existem basicamente 3 fatores principais que prejudicam um produto digital. Então, talvez você seja aí um infoprodutor que quer escalar o seu produto, mas os anúncios não estão convertendo tão bem, a página não está carregando tão bem, o time de venda está tendo dificuldade com objeção. Eu, normalmente, quando eu analiso um cliente, seja em consultoria, seja em assessoria, eu analiso 3 fatores principais de um produto. E sim, eles todos têm relação com o produto e a gente vai passar sobre cada um aqui ao final desse vídeo. O primeiro fator que eu acho importante, que todo mundo tem que analisar, é mercado. Eu estava falando com a minha esposa um dia desses sobre isso, que basicamente, se você não sabe o mercado que você está, se você não consegue analisar bem o mercado que você está, o seu produto pode ser maravilhoso, mas você não vai ter resultado, você não vai vender bem. Então, o que é um mercado bom? Ele tem que ter 4 características essenciais que todo mercado deve carregar consigo, e se o seu produto não está inserido em um mercado que tem essas 4 características, o seu produto pode ser maravilhoso, sua ideia pode ser insanamente vantajosa e boa para o bem da humanidade, mas, cara, desculpa, você não vai vender tanto quanto você gostaria, ou talvez você nem venda tanto, ponto. Você talvez nunca consiga vender bem, ponto. O que caracteriza um mercado em crescimento? São 4 coisas essenciais, tá? Todo mercado ele tem que ser, para ser pelo menos normal, não estou falando aqui de um mercado ruim, estou falando de um mercado normal. O mercado normal, acima da média, ele tem que ter 4 características principais, que são o quê? Ele tem que ter uma dor latente. Então, por exemplo, não adianta você vender para uma pessoa que não tem uma dor que você resolve, bicho. Não faz sentido, não tem nenhum, não faz o menor sentido. Eu vou vender cachorro quente pro cara que tá super saciado e acabou de sair de um restaurante em que ele comeu risoto, ele comeu um filé mignon, ele comeu uma picanha argentina. Nunca vai dar certo. Não tem dor latente. Você não tem como o Alex Hormozzi fala no livro dele, Ofertas de US$ 1 milhão, você não tem uma pessoa que está passando fome. Se você não tem um público que está passando fome pela solução que você tem, pelo alimento que você oferece, dificilmente o seu produto vai ser bem vendido. Isso é um sinal de um mercado que não está pronto para você. Segunda coisa é potencial aquisitivo. Cara, não adianta você vender para quem não compra de ti. Não adianta, não funciona. Por que você vai vender um produto para pessoas que não têm condição de te pagar? Inclusive, Pedro, mas eu queria muito vender um produto para quem não tem condição de pagar minha solução principal. Por exemplo, isso é o meu caso. A minha solução principal aqui é a consultoria, em que eu me torno o redator publicitário do negócio, eu me torno um braço estratégico, eu treino, se o cliente já tem time de marketing, eu treino o time, eu entro dentro da empresa dele e ele vira realmente digamos assim, eu sou um parceiro de crescimento do negócio da pessoa, melhorando o que precisa, produto, comunicação, funil, essas são as 3 principais áreas que a gente já pega, mas a gente já pegou inclusive operação, automação, o que for necessário para gerar mais resultados em comunicação, nós atuamos, essa é a nossa principal solução. O cara não tem condição de pagar consultoria, ele paga assessoria, e que eu viro tipo um mentor dele, eu viro um braço estratégico, ele tá ali, eu tô dentro da rotina dele, eu faço reunião com o time, só que eu não tô botando a mão no negócio, eu tô, olha, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar isso aqui, então a gente constrói, inclusive, quando a pessoa está na assessoria, ela ganha acesso a uma construção de agentes de IA, a gente constrói, mas é uma solução mais barata do que a consultoria, porque na consultoria eu estou trabalhando para a pessoa. Na assessoria, não, eu estou assessorando. Vai para cá, melhora isso aqui, pega esse diagnóstico. Então, beleza, as pessoas não têm condição de comprar minha solução principal. Aí você tem que vender o downsell, você vende o que é mais barato, que também normalmente vai te exigir menos
presença, a pessoa vai ter menos acesso a você, vai ter menos capacidade de chegar perto de ti, e aí você consegue vender de qualquer forma, mas isso não é a regra, né? Não se torna, não se pode transformar um produto secundário num produto principal porque as pessoas não vendem. Se você está vendendo mais o seu produto mais barato do que o seu principal, provavelmente você escolheu o mercado errado. Você escolheu um mercado que não tem poder aquisitivo para comprar de ti. Terceira coisa que todo mercado ele precisa ter é potencial de crescimento. Se o seu mercado não tem potencial de crescimento, cara, desculpa, você não vai ter condições de vender para ele. Você pode ter uma oferta muito boa, uma entrega muito boa. Você pode ter aqueles outros dois fatores que eu falei, que você pode ter uma dor latente e um bom potencial de compra do público. Mas, cara, se você não tem um mercado em crescimento, você vai vender para quem? Aí você vai estar competindo o preço. O cara que tem a mesma solução que você, ou uma oferta ali mais ou menos parecida, que ele vender mais barato, ele vai ganhar mais. Mas até ele, no longo prazo, vai perder espaço de mercado. Então, esse é o terceiro fator. E o quarto fator que vai influenciar demais é a capacidade de atrair clientes. Então, esse é o quarto, para você determinar se você tem um mercado bom. Isso é o primeiro erro que as pessoas cometem na hora de construir um produto. As pessoas não olham para o mercado. Se você não consegue alcançar os leads de maneira correta, e aí lead é o cliente em potencial. Se você não consegue alcançar o seu cliente em potencial de maneira correta, você pode ter potencial aquisitivo, você pode ter um preço competitivo, você pode ter uma dor latente, você pode ter potencial de crescimento, mas você nunca vai chegar no seu cliente ideal. Então, não faz sentido você ter um produto. Eu vendo mentorias estudantis para pessoas que estão no ensino superior. Pessoa do ensino superior normalmente tem dores, eles não conseguem configurar ou conjugar bem o tempo, né? Uma dor muito latente, meu tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho família, eu tenho vida pessoal, tenho treino, tenho coisas a fazer, tem esse ponto, então normalmente você tem essa dor latente. Você tem poder aquisitivo, pessoas que estão numa pós-graduação, no MBA, num doutorado, num mestrado ou num programa de extensão. Normalmente elas já ganham ali pelo menos uns 3 a 5 mil reais por mês, então já é um pouquinho mais de dinheiro. Não dá para ser um produto extremamente caro, mas é uma solução. Você tem um crescimento, a educação formal no Brasil cresce muito, não é o mercado que mais cresce, mas é um mercado em crescimento, cada vez mais pessoas estão entrando na faculdade, depois se formam, depois fazem MBAs, depois fazem pós-graduações e por aí vai. Só que você pode não ter facilmente esses leads acessíveis. Então, se você tem tudo isso e seu canal de aquisição principal sei lá, vou dar um exemplo, jornal da faculdade, cara, talvez você não vá conseguir tantas pessoas, né? Se você tem dificuldade de chegar nos leads, se você tem dificuldade de gerar demanda, de estar onde eles estão, de chamá-los para uma conversa, de gerar iscas para que eles se inscrevam e depois você aborde, bicho, dificilmente você vai conseguir vender. Então, por exemplo, eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, eu estou nas redes sociais. Por quê? Porque o meu cliente ideal está nesses lugares. O meu cliente ideal consome conteúdo nesses lugares. Ele tem interesse e aí fica muito mais fácil de eu abordá-lo. Por isso que você tem pessoas no digital que elas têm estratégias diversas de captação. O cara roda tráfego, o cara produz conteúdo em múltiplos canais, ele tem uma lista de e-mails, ele tem uma lista, enfim, ele consegue fazer tudo isso. Então, primeiro erro que dificulta muito a venda do teu produto é mercado. O problema pode ser mercado, cara. Segunda coisa, que também não é diretamente o produto, é a tua oferta. Se você não sabe ofertar bem o seu produto, isso é outra coisa que o Alex Hormozzi fala muito, é o negócio que você vai estar sempre sendo uma commodity. Então, por exemplo, um exemplo que é muito comum hoje no mercado digital, eu vendo meus serviços de gestão de tráfego. Se você balança um coqueiro, tem 15 gestores de tráfego que vão dizer a mesma coisa. Isso é commodity. E quando você vende uma coisa na commodity, ganha quem é mais barato. É por isso que você tem gente que paga R$ 500 num gestor de tráfego e tá tudo certo para a pessoa. Ela paga R$ 500 no designer, tá tudo certo para a pessoa. Não, eu faço aqui no meu Canva 20 posts por semana ou 20 posts por mês e você paga R$ 500. É o preço, é o preço. Agora, se ao invés de você, eu vou mostrar como a oferta pode mudar. Né? Se ao invés de você ser um gestor de tráfego, você diz que, olha, é o seguinte, você vai me pagar uma vez só, e
a única coisa que você tem que fazer é cobrir o valor investido em anúncios, certo? Você me paga uma vez, a única coisa que você tem que cobrir é a verba de anúncios. Vai chegar leads toda semana para você, eu vou tratar esses leads, ou seja, eu vou fazer o follow-up, vou agendar a reunião, você só tem que aparecer na reunião e fechar. E eu te garanto que no primeiro mês você vai ter pelo menos 10 clientes chegando para você, 10 reuniões. Se você não tiver, o mês seguinte eu trabalho de graça para você e você só me paga a recorrência se o lead chegar. Então você me paga uma vez pelo serviço de tráfego, mas você me paga na recorrência apenas se a gente bater a meta de 10 clientes em potencial. Quem é que não fecha isso? Além disso, eu vou te dar script comercial, vou treinar teu time, eu vou te dizer até onde você consegue negociar a margem do teu produto de acordo com o teu mercado. Percebe que eu não estou vendendo o serviço de gestão de tráfego? O serviço de gestão de tráfego, ele existe. Mas o que está acontecendo aqui é digamos assim, está englobando todas as fases de geração de demanda e comercial do cara. Da chegada do lead até marcar a reunião, vai treinar o time, vai oferecer playbook para o cara vender. Cara, isso é maravilhoso. E qual é a consequência desse tipo de oferta? Você não está preso ao preço. Você não está preso ao preço, então você consegue fazer o quê? Cobrar, ao invés de R$1.000, R$4.000, R$2.500, R$3.000, R$5.000, R$6.000. Você consegue fazer tudo isso, né? Quem ensina isso também é o Alex Hormozzi no livro dele sobre construção de ofertas. Então, material maravilhoso, você pode ver lá. E assim, esse é o segundo principal erro. Normalmente você não sabe ofertar o teu produto. E aí, às vezes, você está no mercado certo, mas você não tem uma oferta boa. Se você não tem uma oferta boa, você sempre vai estar competindo o preço. Então, é aquele cliente que, tipo assim, cara, eu venderia para esse cara, mas ele pediu um desconto que eu não consigo dar. Eu vou ter muito trabalho, ele vai estar me pagando muito barato. Esse é o problema. Então, esse é o principal erro que eu também vejo que impede um produto digital de vender. Terceiro e último erro que eu vejo que impede um produto digital de qualidade, tá? De crescer é o próprio produto. E aí, não estou dizendo que o produto é ruim, tá? Mas muitas vezes o produto ele é arquitetado de uma maneira, não é preguiçosa, mas incompleta. Todo produto, para que ele seja bem arquitetado, para que ele seja, digamos assim, um produto campeão, ele tem que claramente resolver uma dor, né? Ou ele tem que, se ele resolve múltiplas dores, que são um conjunto de dores maiores, ele tem que ter uma cadeia lógica muito bem estruturada. E quem manda nisso é o quê? São os entregáveis. Quando você vai produzir conteúdo para o seu produto digital, o seu produto digital ele tem que ter uma maneira de tangibilizar a transformação que ele oferta. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que ela é nutricionista e ela ensina a pessoa a calcular e montar um plano alimentar que vai fazer ela perder de 5 a 8 quilos, né, em 3 meses, por exemplo. Cara, tem algumas bases que ela tem que cobrir. Então, num primeiro momento, ela vai ter que ensinar sobre calorias, ela vai ter que ensinar sobre calorimetria básica, a pessoa vai ter que calcular a taxa metabólica basal dela, vai ter que entender quanto de proteína ela consegue comer, quanto de gordura, quanto de carboidrato. Tem que montar tudo isso, deixar tudo isso claro, para só depois chegar no plano alimentar. Então, muitos produtos digitais que têm uma solução legal, eles não vendem tanto, eles não são tão atrativos porque eles não possuem uma cadeia lógica, uma cascata lógica de problema, método, solução. Esses 3 pilares aqui, problema, método, solução. Se, inclusive, por exemplo, você tem uma dor mais complexa, a pessoa está gorda, a dor dela é não conseguir emagrecer. Você tem que desdobrar, porque muitas vezes o que faz a pessoa não emagrecer é múltiplos fatores. Então, ela não tem sono ajustado, ela não tem dieta, ela não tem sistemas para facilitar o treino dela, ela tem problemas emocionais que ela não trata. Então, você tem que, seria, por exemplo, um curso de como vencer a compulsão alimentar em 5 passos. Cada módulo é um passo. E cada passo ele tem um problema, um método, uma solução. Olha, tá aqui o teu problema, isso acontece por XPTO. Com esse método de 3 etapas, você vai conseguir diminuir em até X% esse problema. E aí, o resultado que você tem que esperar, desde que você siga esse passo a passo, é que em até tantas semanas, até tantos dias, até tantos meses, até tantos anos, você vai ter uma percepção de isso, isso e aquilo. Então, tem que ser o mais objetivo possível, cara. Tem que ser o mais objetivo possível, o mais claro possível, o mais mastigável possível.
Vou dar um exemplo muito claro. Esse vídeo, ele pode ser um produto. Se eu trato esse vídeo como um produto, é só você ver. Eu comecei esse vídeo dizendo que são 3 erros. Eu comecei, cada erro tem pelo menos 3 componentes. Então, quando a gente fala de produto, quando a gente estava falando do primeiro tópico, que foi o mercado, eu te dei 4 exemplos. Quando a gente falou de produto, eu te dei mais 2 exemplos de oferta, eu te dei problemas que a oferta vai ter, que não é tangível, que você está no commodity, que você não consegue diversificar, você não produtiza melhor a sua entrega, você não torna ela mais persuasiva. E agora, quando a gente chega no produto em si, estou falando, tem 3 coisas que está faltando. Ilustrar o problema, o método e a solução. Então, essas 3 coisas faltam. Quando você não tem esses 3 pontos gerais que eu passei aqui, mercado, oferta e produto, bem alinhados, o que acontece? Você pode ter pessoas que querem comprar o teu produto, mas não acham isso viável. Ah, cara, tanto faz eu comprar isso aqui com isso aqui, tanto faz isso aqui. Então, assim, o produto, ele é a alma do teu negócio. Se você não tem um produto bem estruturado, cara, você não vai vender. Você não vai vender. E negócio que não vende é um negócio que não dura. Não existe outro meio termo, né? Especialmente no mercado digital. Então, as pessoas acham que é muito fácil você construir produto. As pessoas acham que é muito fácil você construir ofertas. As pessoas acham que é muito fácil você gerar demanda. Não é tão fácil assim, cara. Por isso que existem pessoas que fazem isso por você. Então, se você gostou disso que eu te apresentei, eu disponibilizei um checklist, uma análise de produto gratuita para você. É isso mesmo, eu vou fazer a análise do teu produto com base em algumas perguntas que eu não coloquei nesse vídeo, mas que você pode preencher, é de graça, tá? Você preenche aqui embaixo, é um forms, você coloca lá, e aí eu vou entrar em contato com você pelo canal que você quiser, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, eu vou entrar em contato com você e eu vou te dar, de graça, uma análise de pontos-chave do teu produto que tu pode melhorar para ter vendas ainda no próximo mês, né? Porque eu estou gravando esse vídeo no finalzinho do mês de agosto, talvez você não tenha velocidade para implementar tudo tão rápido, mas se você tiver, você pode ter resultado ainda nesse mês. Mas garantia que em setembro você consegue ter esses resultados, tá bom? Então, quer uma consultoria, né, uma dica pessoal de como vender mais o seu produto, cara, linkzinho aqui do formulário está na descrição, você preenche e aí eu lhe dou essa análise e aí depois você pode me agradecer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, te recomendo que me siga, te recomendo que curta, compartilhe com quem pode precisar. Eu vou estar aqui sempre postando conteúdo para melhorar a qualificação da tua comunicação, das tuas vendas, do teu negócio no geral. E se você quiser conversar sobre negócios, o link do meu Instagram está aqui embaixo também. Você pode conversar comigo no direct para a gente fazer uma parceria. Beleza? Agradeço demais pela tua atenção, pela tua paciência, por ser essa pessoa cheirosa e maravilhosa que viu esse vídeo até o final. E um beijo no coração. Valeu!